aí pessoal, no vídeo de hoje trago para vocês a minha experiência depois de mais de um ano utilizando o ar-condicionado Daikin EcoSwing Gold, um dos aparelhos mais eficientes no quesito consumo de energia disponíveis atualmente no mercado e que tem a fama de ser um dos equipamentos mais robustos e resistentes. Como já faz um tempo que eu tô com ele instalado e usando ele praticamente todos os dias desde então, nesse vídeo eu vou comentar o que eu gostei nele, se teve algo que não funcionou tão bem, se deu ou não deu algum tipo de defeito e claro, as minhas impressões de forma geral, depois de mais de 12 meses de uso. E sem enrolar, acho legal começar falando sobre o início da experiência, que foi já na sua instalação. Um diferencial da Daikin é que você não é obrigado a contratar um técnico credenciado para manter a garantia, é só seguir as recomendações do manual, algo que facilita muito, principalmente se você mora longe dos grandes centros ou não está disposto a pagar um pouco a mais por alguém que tem essa credencial. A garantia é de 2 anos na máquina toda e de até 10 anos no compressor inverter, enquanto tem marcas que se você não chamar um credenciado, a garantia cai apenas para 3 meses, que é o obrigatório por lei, e você só descobre isso quando precisa de alguma assistência, porque essas informações geralmente ficam nas letrinhas pequenas, digamos assim. Independente se vai chamar um técnico credenciado ou se vai chamar algum outro da sua confiança, como eu fiz aqui, acho muito importante que ele siga as recomendações do manual para evitar problemas no futuro. Algumas das exigências da Daikin são ter uma tubulação de cobre de no mínimo 3 metros, aterramento adequado, uso de conectores na ponta dos fios e ter um disjuntor exclusivo só para essa máquina. E eu falo isso porque eu sei que tem muitos técnicos que acabam não dando tanta importância para esses detalhes por causa do custo, tentando oferecer uma instalação mais barata possível. Então, quando for instalar, é bom questionar se o técnico está seguindo as normas do manual e especialmente na metragem mínima de cobre, que é onde normalmente tem o maior custo e alguns instaladores acabam colocando um pouco a menos. E um detalhe diferente na instalação desse modelo é que a evaporadora pode ser instalada com apenas 3 centímetros de distância do teto, o que é raro hoje em dia em outros modelos, que geralmente pedem uma distância bem maior. E esse detalhe pode ser especialmente importante para quem mora em prédios que já tem o ponto de ar-condicionado previamente instalado. E muitas vezes esse ponto fica em cima das portas dos quartos e infelizmente na maioria deles não dão a distância mínima entre o teto e o equipamento que as marcas exigem. Agora, depois de instalado, ficou bem fácil de perceber o nível de acabamento e a qualidade dos materiais superiores utilizados pela Daikin no seu aparelho. Além disso, ele tem um acabamento todo fosco, o que confere um visual mais diferenciado, fugindo daquele clássico branco brilhante que encontramos na grande maioria dos outros modelos. Talvez a única coisa que algumas pessoas podem sentir falta é que ele não tem nenhum tipo de visor, então caso queira confirmar a temperatura programada, por exemplo, precisa olhar pelo controle remoto ou pelo aplicativo de celular. Mas pessoalmente eu aqui não senti falta dessa telinha em nenhum momento. Inclusive antes, num modelo que tinha esse visor, na hora de dormir eu sempre precisava pegar o controle remoto e desligar o visor, porque a iluminação dela me incomodava um pouco. Antes de falar sobre como anda o desempenho desse ar, só queria aproveitar para te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque sempre que um ar-condicionado ou outro produto interessante aparece numa boa promoção ou com cupom de desconto, a gente sempre te avisa por lá. Então se quer economizar na sua compra, é só acessar pelo link que eu deixei na descrição do vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. E depois de todo esse período, o desempenho do Daikin Gold aqui continua se mostrando muito bom. Mesmo em um ambiente bem grande e bem quente, ele consegue refrigerar de forma bem rápida. Além disso, sempre que eu estava com muita pressa para refrigerar o ambiente, eu colocava no modo potente, que usa a máxima potência do compressor, e realmente conseguia gelar ainda mais rapidamente o quarto. Eu fiz um teste aqui essa semana, ligando o aparelho por apenas meia hora, e o resultado eu estou passando para vocês aqui na tela. Então mesmo sem ativar o modo turbo e nem colocando na ventilação máxima, ele conseguiu baixar rapidamente 8 graus do ambiente, o que eu considero um desempenho muito bom. Outro detalhe é o quão silencioso consegue ser essa máquina. O ruído que ela faz quando está ligada é extremamente baixo. E eu até acredito que esse seja o aparelho mais silencioso que eu já tive a chance de utilizar. O ruído que ele faz é basicamente da ventilação, mas se a gente coloca ali no modo de ventilação silencioso, eu até esqueci que ele estava ligado. Só que como o meu quarto é meio grande, eu preferi colocar a ventilação no baixa ou até mesmo no média, porque parecia que assim ele conseguia espalhar melhor o ar gelado pelo ambiente e mesmo assim eu ainda achava que ele estava bem silencioso. Só que depois de alguns meses eu cheguei a perceber que ele começou a fazer um certo barulho no interior da evaporadora, que chegou até me incomodar um pouco ali na hora de dormir. E pelo estilo desse barulho, eu até cheguei a pensar que poderia ter quebrado alguma peça no interior da máquina,
porque quanto mais eu aumentava a ventilação, mais esse barulho ficava alto. Dando uma olhada para o ar mais de perto para ver se tinha quebrado alguma coisa, eu percebi que tinha um pouco de pó acumulado no filtro. Não sei se por conta disso ele estava forçando um pouco mais para puxar o ar, só que quando eu limpei o filtro que fica ali na parte de cima, o barulho sumiu completamente. Eu já cheguei a ver aparelhos que ficam anos sem limpar o filtro e a pessoa só vai limpar esse filtro quando o aparelho para de gelar e ela chama um técnico que daí percebe que a entrada de ar está totalmente obstruída. O que não foi o meu caso, porque tinham passado apenas alguns meses desde a última vez que eu tinha limpado os filtros. Então eu acredito que o sistema da Daikin pode ser um pouco mais sensível quanto a isso, e tendo um pouco mais de sujeira acumulada, pode ser que ele já sinta um pouco mais a tentar puxar o ar para dentro. Mas claro, isso é uma percepção minha, que não sou nenhum tipo de técnico para poder afirmar com 100% de certeza, mas foi isso que aconteceu aqui comigo. Então eu deixo como dica, caso compre esse modelo de ar-condicionado e comece a aparecer algum tipo de barulho interno, primeiro tenta retirar o filtro e fazer uma limpeza rápida deles. Sobre o consumo, é válido reforçar que conforme os dados do Inmetro, o Daikin nessa versão Gold se destaca na questão eficiência, especialmente nas capacidades de 9, 12 e 24 mil BTUs. Nessas potências, ele consegue ser até 50% mais econômico se comparado ao consumo máximo exigido para um aparelho ser classificado com a nota A. Inclusive, ele é um dos poucos modelos que consegue o selo Procel Ouro, por atingir um nível altíssimo de economia de energia. Antes de instalar esse modelo, eu já tinha um outro equipamento inverter de outra marca, nesse mesmo ambiente, que infelizmente queimou a placa. Só que ele era um modelo que também prometia ser dos mais econômicos, assim como esse da Daikin. Então eu não senti tanta diferença assim na conta de luz depois dessa troca. Mesmo assim, caiu ali um pouquinho o valor na conta de luz, o que comprova sua eficiência um pouco superior. Só que vale reforçar que a minha unidade é de 18 mil BTUs, justamente a única versão que, mesmo sendo mais econômica que a média, tem um gasto mais próximo dos outros modelos inverter classificados com nota A. Para quem vai utilizar um equipamento nas outras potências de BTUs, essa diferença deve ser ainda mais significativa na conta de luz. Só para efeito de curiosidade, eu cheguei a pegar a etiqueta de um ar-condicionado de 9.000 BTUs inverter, que eu tenho da LG aqui em casa também. E é outro aparelho que eu também gosto bastante, para comparar com a etiqueta do ar Daikin 9.000 BTUs. E aqui a gente consegue perceber a diferença no consumo, como é bem significativa a favor da Daikin. Fazendo um cálculo rápido, o Daikin teria um consumo de R$ 17,87 a cada 240 horas de uso, enquanto esse LG iria consumir R$ 24,72 nesse mesmo período. Essas 240 horas que eu usei como base aqui no meu cálculo seriam o equivalente a 8 horas por dia durante 30 dias. E o valor da tarifa que eu peguei foi da minha região aqui em Santa Catarina, sem considerar impostos e possíveis tarifas extras, como a bandeira vermelha. Mas claro, esses valores aqui são uma média baseada no consumo informado pelo Inmetro. Só que esses valores podem sim variar um pouco, dependendo do valor cobrado pela concessionária da sua região pelo quilowatt-hora, entre outros fatores, como o quão quente é a região que você mora e até se o aparelho está bem dimensionado para o seu ambiente. Então o importante não é considerar o valor exato em reais que cada um consumiu nesse meu cálculo, mas sim a diferença no valor, onde o Daikin foi uns 27% mais econômico se comparado ao outro modelo que também é classeado em metro. Além disso, também olhar o quanto isso pode impactar depois de alguns anos de uso. Mudando agora um pouco de assunto, acho legal comentar sobre o recurso que eu mais utilizei nesse aparelho, que é a sua conectividade com Wi-Fi. Muitas vezes quando eu tô chegando em casa, eu já entro no aplicativo chamado de Daikin Smart AC e ligo o ar-condicionado remotamente pelo celular, porque dessa forma, quando eu chego na minha casa, o quarto já está numa temperatura bem mais agradável. Como tem dias que fica muito quente nesse meu quarto, para mim esse recurso virou algo quase essencial. E embora no geral essa questão da conectividade tenha funcionado muito bem, tem alguns pontos que eu acho legal comentar com vocês. Primeiro, que durante esse tempo de uso, 2 vezes o aplicativo parou de funcionar. Na primeira vez foi até fácil de fazer ele voltar a funcionar. Eu basicamente reiniciei o roteador da internet e o ar-condicionado se conectou novamente. Porém, na segunda vez eu tive um pouco mais de dificuldade de fazer ele voltar a funcionar. E o que eu tive que fazer aqui foi reconfigurar todo o aplicativo. Então foram 2 vezes que ele teve algum problema de rede. Não é muito, mas acabou sendo um certo inconveniente na minha experiência de 1 ano de uso. E o outro detalhe, e esse eu até já cheguei a comentar no vídeo de análise, é que eu acredito que o aplicativo em si teria alguns pontos em que poderia melhorar, como por exemplo mostrar os dados de consumo de energia, ainda mais num aparelho que promete ser tão focado na eficiência energética. Seria muito interessante poder acompanhar o consumo que ele está tendo e também a economia que ele está nos proporcionando,
até porque é algo que muitas marcas concorrentes já oferecem nos seus aplicativos. Antes de partir para as conclusões, só queria pedir o apoio de vocês aqui no vídeo com um like e com a sua inscrição no canal. E caso tenha um ar da Daikin, eu agradeceria muito se você pudesse colocar no campo de comentários como está sendo a sua experiência com ele, porque isso agregaria demais ao vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link de lojas confiáveis para comprar esse ar-condicionado, além do link para o nosso grupo de ofertas, onde a gente sempre te avisa quando surge um bom desconto em ar-condicionado ou outros produtos interessantes. O link para acessar o grupo eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Sobre o ar-condicionado Daikin EcoSwing Gold, depois de mais de um ano de uso intenso, eu continuo bem satisfeito com a minha escolha. Quando estava procurando um ar novo para colocar no meu quarto, eu até cheguei a falar com alguns técnicos sobre quais eram as marcas que costumam ter melhor durabilidade, porque eu estava comprando um aparelho novo justamente porque o meu antigo tinha estragado. E vários me disseram que o Daikin era um dos que menos costuma apresentar defeitos. Pelos meus testes, essa qualidade superior e durabilidade que a Daikin promete parece estar se confirmando, até porque aqui no canal já testamos e fizemos reviews de vários outros modelos e marca, mas até hoje esse modelo da Daikin é um dos que mais me passou confiança. Então aqui eu posso continuar afirmando que o ar Daikin Gold é uma excelente opção, principalmente para quem vai utilizá-lo por muitas horas por dia. Mesmo que o custo inicial seja um pouco mais alto, o investimento pode compensar com a economia na conta de luz, justamente por esse ser um dos modelos mais econômicos do mercado, chegando a ser até 50% mais econômico que outros modelos também classificados com a nota A do Inmetro. Se vocês ainda quiserem mais informações sobre esse aparelho, eu recomendo vocês assistirem a nossa análise completa que fizemos sobre ele, porque aqui eu tentei focar mais em trazer novidades baseados na minha experiência de uso. E lá nesse outro vídeo eu mostrei todos os detalhes e recursos que esse aparelho possui. Mas então o vídeo seria esse, queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like se gostou desse vídeo e se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!